Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, o professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a terceira etapa do ensino médio, segundo semestre, módulo 2, unidade 1. E o tema é Principais Blocos Econômicos Regionais. E aí eu trouxe para vocês essa imagem que mostra essa diversidade dos blocos econômicos, e a ideia do fluxo que nós temos em relação aos blocos econômicos. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Em todas as modalidades de blocos econômicos, o intuito é a redução ou a eliminação das tais tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros. Quando se fala de blocos econômicos, primeira coisa que nós devemos entender, que é um conjunto de países que fazem parte desse bloco. Então, esse bloco ele é formado por um conjunto de países. E a ideia desse bloco econômico é justamente firmar parcerias e acordos entre esses países membros. Além de tudo, tem a ideia de diminuir impostos e até reduzir impostos alfandegários desses países. Um exemplo, por exemplo, na exportação e na importação de produtos de determinados países que fazem parte desse bloco econômico. Então, essa é a ideia, é justamente trabalhar com a parceria entre esses países no intuito de diminuir despesas, diminuir gastos e também de formar parcerias entre os países para comercialização. A principal ideia desses blocos econômicos é a comercialização, é a ideia do mercado, é de formar parcerias para a comercialização. Vamos dar continuidade. E, além de tudo, os blocos econômicos, eles visam, então, dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. A ideia de dinamizar e intensificar a economia, Na tentativa de quê? De expansão do mercado consumidor, as nações visam o quê? Integrar a blocos econômicos e flexibilizarem as relações comerciais em escala internacional. Os acordos têm o propósito de estabelecer tratados, que são acordos, para uniformizar as ações fiscais em termos de diminuição ou isenção de impostos sobre chamadas mercadorias e os serviços comercializados entre os países membros. Então, a ideia é justamente isso, expandir o mercado consumidor. Então, quando se fala de blocos econômicos, é formar acordos, parcerias entre os países que fazem parte desses blocos econômicos, no sentido de expandir o mercado. Então, a ideia principal é essa, é a expansão do mercado para fortalecer as economias dos países membros, para fortalecer a economia dos países que fazem parte desses blocos econômicos. Então, essa é a ideia básica. Então, quando se fala basicamente desses blocos econômicos, é isso, essa integração dos países membros no intuito de diminuir impostos, no intuito de propor uma integração maior, principalmente no sentido comercial. Vamos dar continuidade. E flexibilizar as chamadas relações comerciais em escala internacional. Lembrando que os blocos econômicos, eles fazem parte também desse aspecto da globalização. Que a globalização é justamente a integração dos países do mundo a partir da comunicação e a partir também dos transportes. Então, os blocos econômicos, eles se fortalecem a partir do momento em que há um processo de intensificação da globalização no mundo. E com o intuito de quê? De formar parcerias entre os países membros desses blocos econômicos. Vamos dar continuidade.
Os blocos econômicos, eles não ficam restritos, né, apenas à redução ou abolição de tarifas alfandegárias, né, podendo proporcionar o quê? A chamada livre circulação de pessoas entre países membros desse bloco, né? Conforme suas características, os blocos econômicos podem ser classificados da seguinte forma. Lembrando que além da comercialização que tem nos blocos econômicos, no sentido da livre mercadoria, da comercialização dos produtos e das mercadorias, há uma livre também circulação de pessoas. Então, dentro dos blocos econômicos, há uma possibilidade de uma livre circulação de pessoas. Por exemplo, dentro da União Europeia, que é considerado hoje como o maior bloco econômico, o mais bem estruturado e o mais bem organizado do mundo. Há uma livre circulação de pessoas, né, que fazem parte dos países membros desse bloco. Quando eu falo livre circulação, é o seguinte, é da seguinte forma, é que a população que reside nesses países que fazem parte desse bloco econômico, eles têm a possibilidade de se locomover nos países membros do bloco. Então, eles podem se locomover a políticas de incentivo e a políticas também até de restrição, no sentido seguinte, que as pessoas elas têm essa liberdade de locomoção e elas têm também essa liberdade de circular nos países que fazem parte dentro desse bloco econômico. Vamos dar continuidade. Temos aqui, por exemplo, né, exemplos de blocos econômicos, a zona de livre comércio, né, são algumas das características. Essas zonas de livre comércio, elas são acordos comerciais de redução ou eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros do bloco. Exemplo, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que é o NAFTA, né? Então, é uma zona de livre comércio. Outra questão é a União Aduaneira. Além de reduzir ou eliminar as tarifas comerciais entre os países integrantes do bloco, regulamenta o comércio com as nações que não pertencem ao bloco, né, através da TEC, que é Tarifa Externa Comum. Exemplo, Mercado Comum do Sul, né, que no caso é o Mercosul, né? Então, a zona de livre comércio é o seguinte, é uma zona que possibilita a comercialização dos países membros. Então, há uma liberdade para essa comercialização. E um exemplo dessa liberdade, né, de um bloco econômico que tem essa zona de livre comércio é justamente o NAFTA. Então, o NAFTA é um bloco, né, que integra alguns países ali. Inclusive, a importância, né, desse bloco econômico no mundo, e o NAFTA permite isso, justamente esse livre comércio entre os países membros desse bloco econômico. Vamos dar continuidade. E nós temos a chamada União Aduaneira. A União Aduaneira é o seguinte, ela reduz e elimina as tarefas comerciais entre os países integrantes do bloco, né? Então, há uma regulamentação e uma redução das tarifas, no sentido seguinte, que, por exemplo, o Mercosul é um exemplo claro de união aduaneira. Como que ocorre isso? Os países que fazem parte do Mercosul têm a possibilidade de comercializar entre os países do bloco produtos e mercadorias que são produzidas com impostos reduzidos. Então, a ideia é a redução de impostos e justamente o crescimento comercial desses países. Vamos dar continuidade. Mercado comum. O mercado comum é uma outra característica, né? Proporciona a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco, né? Exemplo, União Europeia. União Econômica e Monetária, né? A evolução do mercado comum, né? Os países que adotam essa mesma política de desenvolvimento, né? E uma moeda única, né?
Quando se fala de mercado comum, é o seguinte, há uma livre oportunidade de circulação de pessoas e de mercadorias dentro do bloco econômico. Além de tudo, o bloco econômico também adota uma única moeda. Um exemplo claro é a União Europeia, que tem o euro como a moeda oficial desse bloco econômico. Então, quando se fala nesse sentido, é uma característica dos blocos econômicos, essa livre circulação de pessoas, além de tudo, uma livre circulação de mercadorias e uma única moeda. Vamos dar continuidade? Lembrando que se fala de mercado comum. Atualmente, os principais blocos econômicos são, vamos falar agora dos principais blocos econômicos. A PEC, que é Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. CARICOM, que é Mercado Comum e Comunidade do Caribe. Então, assim, esses são alguns dos principais blocos econômicos que nós temos. Mais à frente eu vou citar outros blocos econômicos. Mas as características desses blocos é isso. A questão da parceria entre os países membros, a questão também dos acordos, dos tratados que são estabelecidos entre esses mesmos países e a questão também do envolvimento, né, da parceria, da integração dos países que fazem parte desse mesmo bloco. Vamos dar continuidade? SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que é um dos blocos econômicos. CAN, que é Comunidade Andina. MCA, Mercado Comum Árabe. Mercosul, Mercado Comum do Sul. NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que envolve os Estados Unidos e o Canadá. SADC, que é a Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento. E a União Europeia, né, que é, inclusive, o bloco econômico que tem maior destaque. Esses, então, são os principais blocos econômicos que tem. Lembrando que esses blocos econômicos, eles se destacam justamente por essa parceria. O NAFTA é um bloco econômico que envolve os Estados Unidos e o Canadá, e há uma parceria entre esses dois países. Inclusive, se a gente for fazer uma análise, um contexto histórico entre os dois países, algo interessante é que os dois países, tanto os Estados Unidos como o Canadá, no processo histórico, tiveram uma colonização de povoamento. Então, há uma parceria, né, dentro da linha histórica, se a gente for dentro dos aspectos históricos, entre os dois países. E se a gente for falar do Mercosul, que é justamente o bloco econômico no qual nós aqui, né, no qual nós do Brasil estamos inseridos, né, juntamente com a Argentina e outros países. A ideia do Mercosul é justamente essa parceria entre os países aqui da América do Sul. Assim como nós também temos a União Europeia, que é justamente um bloco econômico, né, de peso, de destaque ali na Europa. Lembrando que não foi mencionado, né, a questão dos BRICS, né, porque os BRICS não é considerado um bloco econômico. Os BRICS é um acordo, uma parceria entre os países, né, emergentes do mundo que estão em crescimento, mas não é considerado ainda um bloco econômico. Por isso que não foi citado os BRICS nessa aula. Mas, quando se fala de blocos econômicos, é isso, é justamente esse envolvimento, essa parceria que nós temos entre os países membros desse bloco econômico. E, por exemplo, lá na União Europeia, que é o bloco econômico que tem o maior destaque, justamente pelo desenvolvimento, pela estrutura e pela organização desse bloco econômico, no qual os países que fazem parte dele tem a livre circulação de mercadorias e de pessoas, tem a mesma moeda e tem também, inclusive, há também até uma... dentro do bloco econômico, é uma parceria tão grande que existe até um congresso entre o Congresso Europeu, né, justamente formado pelos países, né, que compõem, né, justamente esse bloco econômico. Então há todo um envolvimento, uma ideia, né, de parceria entre esses países. E é isso então, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA, estamos encerrando aqui mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira, e até a nossa próxima aula.